O que resta de nós quando o mundo tira tudo, menos a vontade de lutar? A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Albert Camus, 1913 a 1960. Seja bem-vindo ao meu exílio. Prazer, meu nome é Exilis. Ezi pros íntimos. E hoje vamos falar sobre Black Clover a partir de um olhar diferente. O olhar de Albert Camus, o filósofo do absurdo. Talvez você pense: por que insistir em levantar quando cada queda só confirma que o mundo não te quer de pé? A resposta é que o mundo não decide quem fica de pé. A cena que inspira essa reflexão de hoje é a de Asta tentando se erguer, mesmo após ter seus braços destruídos. Ele não tem mana, não tem bênçãos, não tem destino a seu favor. Ele tem apenas essa coisa estranha dentro de si, essa insistência irracional de continuar. Camus dizia que o mundo não faz sentido, que ele é indiferente às nossas dores, aos nossos dons, aos nossos esforços, e que diante disso só nos resta uma escolha: continuar mesmo assim. Para Camus, o herói não é o que vence, é o que insiste. Asta é exatamente isso, um ser que o mundo não escolheu, alguém que o universo não favorece, um personagem que deveria existir, não por covardia, mas sim porque tudo ao redor dele grita que sua luta é inútil, e ainda assim ele luta. Camus, em Um Mito de Sísifo, diz que o maior ato de rebeldia humana é enfrentar a própria falta de sentido da existência. E mesmo assim escolher agir. O único modo de lidar com o mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a sua própria existência seja um ato de revolta. Asta é uma revolta ambulante. Não porque ele quer provar algo, mas porque ele recusa a sentença de que nada fará diferença. O que vemos naquela cena não é apenas persistência, é a recusa do absurdo. É o grito silencioso de alguém que encara um universo indiferente e diz: eu existo, e por existir, eu continuo. A maioria das pessoas acredita que significado nasce de talentos, destinos ou dons. Camus rejeita isso. Ele acreditava que o significado nasce do movimento, não da recompensa. Asta não se levanta porque sabe que vai ganhar. Ele se levanta porque sabe que desistir seria uma forma de morrer antes da hora. Para Camus, viver é empurrar a pedra a ladeira acima, mesmo sabendo que ela vai cair de novo. O valor não está no topo, está no ato. O sofrimento não é prova de fraqueza, é sim prova da humanidade. E é por isso que Asta importa tanto. Ele não é o escolhido, não é o predestinado e muito menos o prodígio. Ele é o homem absurdo, aquele que enfrenta o mundo que não lhe dá nada com uma vontade que o mundo não pode tirar. Camus diria que existe coragem em continuar, mesmo quando não existe garantia de vitória. E talvez por isso a queda de Asta doa tanto. Ela não é trágica, é real. Todos nós já estivemos ali, no chão, sem forças, sem vantagem alguma, sem um futuro garantido, e mesmo assim querendo levantar. É nisso que Camus acreditava, que o ser humano é mais livre quando não espera nada do mundo e ainda assim escolhe agir. Ser forte não é ter magia, é ter movimento, é ter decisão, é continuar. Camus dizia que a vida só se mantém digna quando escolhemos enfrentá-la com consciência, não como vítimas do destino, mas como artesãos do presente. Asta não luta porque será recompensado. Ele luta porque é o único jeito de honrar sua própria existência. É por isso que Camus conclui: no fundo do inverno, aprendi enfim que havia em mim um verão invencível. Esse verão não é poder, não é talento, não é magia, é vontade. A vontade de continuar, de erguer-se mesmo quebrado, de afirmar-se mesmo pequeno, de existir mesmo que o mundo não ofereça sentido. E é por isso que naquele momento Asta não está lutando contra o inimigo, ele está lutando contra o próprio absurdo. E vencendo, não com vitórias, mas com resistência. Mas existe algo ainda mais cruel na filosofia de Camus. Ele afirma que a vida não explica nada, não justifica nada, não recompensa ninguém. E talvez essa seja a parte que mais dói, porque crescemos ouvindo que esforço traz vitória, que bondade traz retorno, que sofrimento tem um propósito. Camus ri disso, ri amargo, riso de quem entendeu que o mundo não está nem aí. E ainda assim, ele escolhe continuar. É aqui que a cena do Asta deixa de ser só inspiradora e se torna profundamente humana. Asta não se levanta porque acredita que tudo vai melhorar. Ele se levanta porque sabe que se não o fizer, nada muda, nada nasce, nada floresce. A vida nunca prometeu nada pra ele, nunca lhe deu nada, nunca lhe abriu atalhos. Mas existe um detalhe que Camus repete o tempo todo: a luta em si já é suficiente para preencher o coração do homem. Não a vitória, a luta. E é isso que muitos não entendem. Asta não é forte, ele é persistente. E persistência dói, corrói, esmaga. Ninguém escolhe continuar porque é fácil. Continua porque parar dói ainda mais. A melancolia dessa cena está justamente nisso. Não é um triunfo, é um luto. Asta está de luto pelo corpo que perdeu, pelo destino que não tem, pelo poder que nunca recebeu, pela facilidade que os outros possuem e ele jamais terá.
Camille diz que todo ser humano em algum momento é obrigado a aceitar o absurdo da própria vida. E esse absurdo machuca. É o peso de saber que às vezes você fez tudo certo e ainda assim perdeu. Às vezes você tentou e não foi suficiente. Às vezes você deu o seu melhor e ninguém viu. Às vezes você lutou e acabou sozinho no chão. Asta vive todas essas dores ao mesmo tempo. E mesmo assim ele tenta levantar. É isso que Camille chama de revolta. Não a revolta furiosa, mas a silenciosa de quem se recusa a desaparecer. Asta entende que o mundo é injusto. Que alguns nascem com talentos, que outros nascem condenados à luta eterna. Mas ele faz algo que poucos têm coragem. Ele aceita essa injustiça sem se destruir por ela. Camille diria que isso é maturidade. Compreender que a vida não vai te explicar nada, não vai pedir desculpas, não vai mudar as regras. E mesmo assim, você continua. Há um trecho de Camille que se encaixa perfeitamente nessa cena. No momento mais sombrio, o homem descobre a luz que vinha dele o tempo todo. Essa luz não é otimismo, e sim resistência. Asta não espera que alguém o salve, não espera que o mundo o ajude e muito menos que o destino seja justo. Ele apenas diz: eu vou tentar, porque se eu não tentar, ninguém tentará por mim. E é isso que torna essa cena tão melancólica. Ela revela uma verdade que machuca. Ninguém vai lutar pela sua vida no seu lugar. Existem batalhas que são só suas, que ninguém entende, que ninguém vê. E é nessas horas que Camille sussurra a frase mais brutal e ao mesmo tempo a mais libertadora. Não existe amor à vida sem desespero pela vida. Asta levanta não porque está motivado, ele levanta porque está desesperado. E o desespero, quando não te afoga, te move. Mas aqui vem a parte mais superadora, a parte que realmente muda vidas, a parte que só entende quem já esteve quebrado. O mundo não exige que você seja invencível, ele exige que você seja imparável. Só isso, estar aqui, agora, mesmo fraco, mesmo ferido, mesmo sem garantia nenhuma. A vitória não é o destino, a vitória é esse momento, o instante em que você decide levantar, mesmo tendo todos os motivos para não levantar. Asta não é admirável porque vence monstros, ele é admirável porque vence o próprio motivo para desistir. Isso é o mais humano que existe. Camille diria que o verdadeiro herói não é o que domina o mundo, mas o que domina o próprio desespero. Asta não tem dons, mas tem algo que poucos possuem dentro de si, a capacidade de continuar quando tudo se desfaz. E é por isso que esse episódio é tão poderoso, porque ele nos lembra de algo que dói ouvir. Você pode estar no chão e ainda assim não estar acabado. Você pode estar sem forças e ainda não estar derrotado. Você pode estar sozinho e ainda assim não estar perdido. A queda não define ninguém, o que define é o movimento depois dela. Asta se levanta não para provar força, mas para provar que existe. E isso, para Camille, já é uma forma de vitória. Eu sou Exilis e este foi o mergulho mais profundo no absurdo. Um absurdo que destrói, mas que também revela. E se você está ouvindo isso agora, talvez já tenha começado a se levantar. Até breve.